Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal InfraCyber. Meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente vai falar do carinha da TI, né? O famoso analista de suporte, que é aquele cara que quando trava o sistema, quando dá um problema no seu computador ou na sua impressora, você acaba chamando ele lá na empresa para que ele possa vir e te atender. Fica aí com a gente para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse cargo aí de analista de suporte. E aí para a gente entender, né, o que um analista de suporte ele faz, eu vou confessar para vocês que tá no meu coração, né? Eu fui um dos caras que começou lá atrás como estagiário, depois eu trabalhei muito tempo como analista de suporte, adquiri muito conhecimento nessa época. E o que esse cara faz, né? Geralmente o analista de suporte é um cara que já está formado, já está trabalhando na área de tecnologia, e ele tem já o conhecimento ali para fazer atendimento aos usuários, né? Que a gente fala que são os colaboradores da empresa. Então ele é aquele cara que quando você tem algum problema no seu computador, ele faz o seu primeiro atendimento. Ele vai lá entender se é um problema realmente de computador, né, fisicamente, se é um problema de sistema, se é algum problema no seu Office, se é um problema na sua impressora. Ele vai entender um pouco melhor e vai tentar te ajudar. Esse cara, quando ele está no começo de carreira, quando a gente fala que é um analista de suporte júnior, ele geralmente segue alguns scripts. O que a gente fala que é o script, né? À medida que a gente vai fazendo o atendimento, a gente vai anotando isso geralmente num sistema onde fica lá os chamados dos usuários, e aí vai falando como é que foi feita a resolução daqueles problemas. E para alguns problemas, que a gente fala que são problemas padrão, a gente acaba escrevendo realmente um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo. Então, um analista de suporte ali, júnior, até um pleno, ele acaba seguindo ali um passo a passo de como resolver aquele problema, e aí acaba solucionando ali o seu chamado, encerrando o seu chamado. Se é um problema que ele tenta fazer esse script, né, que ele tenta seguir lá o passo a passo e não é resolvido, aí sim ele passa esse chamado para um outro nível de atendimento, que aí depende muito da empresa e depende muito da estrutura. Pode ser que passe para um outro analista mesmo de suporte, só que tenha mais conhecimento, geralmente já é um analista de suporte mais sênior, que a gente fala, e ele é o cara que, se teve alguma variação dentro do script do passo a passo, ele consegue entender um pouco melhor do que está acontecendo o problema. Se ele tem as permissões corretas, ou se ele tem o conhecimento correto, ele consegue se aprofundar no problema e consegue resolver o problema. Caso ele não consiga resolver, ele consegue fazer o tal do troubleshooting, né, que a gente fala. Mas, basicamente, ele vai entender a raiz do problema, até onde ele tem conhecimento, que aí ele escreve isso lá no chamado, e esse chamado ele vai para um nível 2 que a gente fala. Que aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que é esse nível 2, mas vai para uma outra equipe que aí sim, né, tem as permissões corretas, às vezes o problema não está na máquina do colaborador ali, do usuário, e sim na parte de servidor, ou a gente fala que está com algum problema na rede, né, até link de internet, alguma coisa nesse sentido, que aí o analista de suporte ele não faz o atendimento. Então, lembra sempre que analista de suporte é a pessoa que vai fazer sempre o atendimento às pessoas, né, diretamente os colaboradores ali, em suas máquinas e até nas suas impressoras. Caso dê algum problema na impressora, ele acaba fazendo aquela troca de toner que a gente fala, que é a tinta que vai dentro da impressora, revisa ali se tem algum papel travado, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo a conexão da impressora para ver por que não está saindo a impressão, por exemplo. E aí né, o analista de suporte ele precisa ter de conhecimento para ele conseguir trabalhar na área, né, e ele se desenvolver ali. Basicamente ele tem que entender o que é o sistema operacional, que é aquele Windows 10, Windows 11, né, que os usuários trabalham lá no seu desktop, no seu notebook. Precisa entender um pouco de periféricos, então a gente tem hoje mouse, teclado USB ou Bluetooth, né? A questão da impressora, muitas impressoras agora já não tem mais cabos, né, que conectam diretamente no computador, elas ficam trabalhando via Wi-Fi. Entender um pouco de rede, né? Entender se está tendo algum problema ali no cabo de rede que está chegando no computador ou até mesmo na rede Wi-Fi, né? Seja ela em algum determinado setor ou se é numa empresa inteira que está acontecendo problema. Então ele consegue ter esse conhecimento. E aí uma das skills muito mais importantes, acho que do analista de suporte ali, é a comunicação, né? É o tratar, o lidar ali com pessoas. Então, o analista de suporte, basicamente, ele tem que ouvir o problema, né, do seu colaborador, do seu usuário ali, entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai até o usuário, entende junto com ele, vê o que está acontecendo ali realmente na prática, e aí sim a gente faz o atendimento. Com o passar do tempo, né, depois da Covid, aí, depois de tudo que a gente passou, a gente tem trabalhado com alguns ambientes híbridos, que a gente fala que é ambiente meio home office, meio escritório.
Então, o profissional, às vezes, ele não está fisicamente, né, onde o colaborador ele está, e ele acaba fazendo aquele atendimento remoto, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer a orientação ali do colaborador por telefone, seja um celular ou seja uma chamada via Teams. A gente tem algumas ferramentas ali de suporte onde a gente consegue conectar sim na máquina do colaborador e assumir o controle e fazer a manutenção que a gente precisa. E algumas vezes, quando a gente fala em ambiente fabril ou até mesmo ambiente de escritório, a gente faz uma manutenção periódica que a gente fala. Então a gente pega ali a máquina do colaborador, limpa ela, verifica se está tudo ok, se tem algum hardware com algum problema ou que já está apresentando algum problema, que são alguns lugares, né, dentro do próprio sistema operacional que o colaborador ele desconhece ou às vezes ele não tem acesso. A gente consegue ter acesso e verificar se vai ter algum problema já ali iminente a acontecer, se a gente consegue fazer uma troca de bateria, por exemplo, então aquela bateria ela já está viciada, dura muito pouco tempo quando a gente fala de notebook. O analista de suporte também ele faz ali o suporte às vezes no celular corporativo, então ele faz a configuração ali do seu e-mail, faz a configuração para você do seu Teams, baixa os aplicativos, atualiza o sistema operacional do seu celular. Então o analista de suporte ele é bastante polivalente nesse sentido. E aí olhando das questões de conhecimento, né, eu acho que é um framework que a gente fala que é o ITIL, né? O ITIL, ele existe várias camadas, então existe o ITIL Foundation, né, basicamente, que ele é as melhores práticas de como você trabalhar como suporte, né? Como é que fazer o atendimento, quais são os SLAs de atendimento, então quanto tempo você vai demorar para resolver o problema do seu usuário, como, né, ter o critério ali de colocar o que é urgente, o que é médio, o que é alto no atendimento. Então, o ITIL, ele basicamente ele é como se fosse um PMI para um gerente de projeto. Então, as melhores práticas para um projeto é o PMI e o ITIL basicamente são as melhores práticas para quem trabalha ali no suporte. Então, acho que uma das certificações ou do conhecimento mais importante que precisa ter ali o analista de suporte é justamente esse. Além disso, né, tem outros cursos, outras certificações que são importantes e aí depende muito para que área você vai seguir, né? Então a gente veio falando lá no nosso primeiro episódio de estagiário, do trainee ou, né, do menor aprendiz, onde a gente tem a base de conhecimento e a partir dali a gente vai adquirindo conhecimento até chegar talvez no analista de suporte. O analista de suporte é a primeira camada ali que já fala diretamente com o usuário, então ele deixa muito mais as questões administrativas de lado e foca na tecnologia. Ele é o cara que chega de manhã, ele vai abrir o sistema lá de chamados e vai começar a fazer o atendimento. Geralmente tem alguma ordem ali já, né? Seja ela por ordem de chegada ou de criticidade de atendimento. E aí ele começa a fazer esses atendimentos e com isso ele vai adquirindo conhecimento. Então aqueles scripts passo a passo, chega uma hora que ele não precisa nem olhar mais. Ele já sabe resolver o problema de tanto que ele resolveu. E lógico, algumas coisas vão aparecendo novas, né? O mercado ele vai evoluindo, seja o sistema operacional, seja os aplicativos que a gente tem dentro dos nossos computadores, e novos problemas vão acontecer. E esse cara pode ser o cara que vai documentar isso, vai criar os novos passos a passos, né, de novas tecnologias, e ele vai ter que enfrentar essas dificuldades no seu dia a dia. Mas em compensação ele vai trazer muito conhecimento. E aí, olhando pelas soft skills, ele é o cara que vai desenvolver muito a questão de comunicação, mas muito, muito mesmo. Porque o trabalho dele não é só sentar no computador e resolver o problema. Ele entender da pessoa o que está acontecendo, qual que é o impacto daquilo que está acontecendo com aquela pessoa. E aí a gente tem algumas categorizações que a gente faz internamente. Então, entender se aquele problema está afetando uma pessoa, se está afetando um grupo de pessoas ou uma área de negócio, ou se está afetando, por exemplo, a empresa inteira. Então, esse contato dia a dia ali com as outras áreas, ele vai adquirir conhecimento não só, né, da parte técnica, da parte de comunicação, né, de entender as pessoas e se fazer entendido pelas outras pessoas também que vão estar ali, né, tratando com ele no dia a dia, de relacionamento, que é muito importante, não só dentro da área de tecnologia, onde ele vai falar com as pessoas que atendem, fazem o suporte ali, mas com as áreas de negócio, vai acabar adquirindo conhecimento da próprio negócio da empresa, né? Então, falando com a área financeira, vai entender como é que funciona o financeiro da empresa, olhando a parte de fábrica, ele vai entender como é produzido ali o produto que aquela empresa vende.
Então ele vai saber as criticidades, vai entender quais são as demandas que estão acontecendo, períodos do ano ou do mês onde tem um número de chamados maior, um número de chamado menor. Então ele é um cara que vai estar muito ali à frente da área de tecnologia. Ele é o cara que vai fazer o primeiro atendimento, né, como eu falei. Então ele também vai ter muita interface com o time de dentro da área de tecnologia. Hoje as empresas estão se organizando mais ou menos da seguinte maneira. Dentro da área de tecnologia, a gente tem uma área chamada infraestrutura, a gente vai ter uma área chamada sistemas e a gente vai ter uma área lá chamada segurança da informação. Essas três áreas elas trabalham em conjunto, mas a base da pirâmide, vamos dizer assim, é o suporte. Todos os chamados, então toda a interação entre a área de tecnologia e a área de negócio passa pelo suporte. Então as áreas de negócio abrem o chamado, chega no suporte. Se o suporte ele consegue atender, ele já devolve a resolução para o usuário, faz a resolução dele e encerra o chamado ali. Caso ele não consiga, aí sim, esse chamado a gente fala que vai escalado. Ele vai para um segundo nível de atendimento. E aí sim ele vai ser direcionado. Então esse cara do suporte aqui, ele vai entender se é um problema de hardware, né? Se é um problema que ele vai direcionar direto para o time de infraestrutura, se ele é um problema de sistema, ele vai direcionar geralmente para o tipo de sistema, né? Para a equipe de sistema. Se está tendo algum problema de antivírus, alguma coisa de vírus na máquina, ele vai acabar direcionando ali para a equipe de segurança. Então, essas três áreas elas trabalham juntas, mas a área de entrada da área de tecnologia, geralmente é a área de suporte. E aí, o mais importante, que eu acho que todo mundo quer saber, é quanto ganha um profissional, né, de suporte. Se a gente olhar hoje um analista de suporte júnior, ele está numa faixa entre R$ 1.800 a R$ 2.800, né, por mês. Quando a gente fala de um pleno, a gente fala de R$ 3.000 a R$ 4.000. E hoje do suporte sênior, né, que é a última escada ali, vamos dizer assim, da área de suporte, a gente tem ali um salário de R$ 4.000 a R$ 5.000. A área de suporte não é uma área realmente que dê dinheiro, vamos dizer assim. O que ela vai fazer com um profissional? Ela vai fazer com que aquele profissional adquira muita bagagem, muito conhecimento, independente de que área que ele vai seguir. Porque a partir do momento que a gente está na área de suporte, vamos dizer assim, a gente tem a opção de a gente começar a fazer a escolha, a gente entender um pouco melhor para aquilo que a gente mais tem a tendência. Né? Então a gente pode ter a tendência de trabalhar na área de infraestrutura, onde a gente vai trabalhar com servidores, sistemas operacionais, equipamentos de rede, coisas mais físicas. Na área de sistemas, a gente vai trabalhar basicamente com programação, desenvolvimento de novos sistemas, ou buscar sistemas no mercado e trazer esses sistemas prontos para a empresa. E ele vai fazer com que a área de negócio trabalhe de uma outra maneira, vamos dizer assim, agregando o sistema. E tem a área de segurança. Né? A área de segurança das empresas hoje tem crescido. Antigamente, falando 10 anos atrás, essas áreas mal existiam, né? Elas eram meio que suportadas ali pela área de infraestrutura e pela própria área de sistemas. E aí, como ela foi ganhando muita visibilidade e acontecendo muitas coisas no mercado, criou-se uma área de segurança da informação. E aí esses caras também são os caras que estão olhando para o ambiente como um todo, seja infraestrutura, máquina do usuário, servidor, sistemas, e eles ficam verificando se tem alguma vulnerabilidade, se precisa ser corrigido alguma coisa, para que não tenha nenhum atacante que a gente fala que é o hacker, consiga invadir a empresa e consiga ali adquirir dados, ou corromper dados, ou apagar dados. Né? Então, na área de suporte você acaba tendo contato com essas três áreas, você consegue entender um pouquinho melhor para onde brilha mais os seus olhos, e aí você consegue se distinguir qual que é a carreira que você vai seguir. E aí eu acho que vale a pena aqui a gente falar, né, um pouco de analista de suporte, quais são os desafios e quais são os pontos de atenção. Então, se você pretende trabalhar, né, na área de tecnologia, talvez você tenha contato ali com a área de suporte, talvez você acabe se formando e já vá para uma área de analista de infra, analista de sistemas ou analista de segurança, mas você vai ter contato com alguém que é analista de suporte ou você mesmo vai estar na área. Saiba de algumas coisas que eu acho que é importante todo mundo ficar sabendo. A volumetria de chamados ela é grande, né? Então as empresas elas não trabalham com um número proporcional no sentido de cada 10 usuários tem um atendente de suporte. Geralmente a gente trabalha 1 para 100. Então, cada 100 usuários, a gente tem um analista de suporte.
Por quê? Porque não ocorre 100 chamados ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que vai acontecer uma média ali de chamados, e aí aquele analista ele vai ter como dar conta de atender todo mundo dentro de um prazo razoável. Outra coisa que acontece muito com o analista de suporte é a pressão por o atendimento de chamado. Seja do próprio usuário, porque ele quer ser atendido primeiro, dependente do tipo de chamado dele, e às vezes ele tem um coordenador ali, né, um analista mais sênior, que vai cuidar dos chamados e vai cobrar o atendimento. Então, a pressão que esse profissional sofre, ela é muito grande. Então, esses dois pontos já são importantes e você precisa lembrar. E aí, eu acho que o terceiro ponto, que é muito importante, nem todo chamado tem solução imediata. Então, existe a questão de você mesmo trabalhar com a frustração. Então, você está fazendo atendimento, você depende de uma área, você depende de um fornecedor, você depende de um fabricante, você tem que abrir chamada numa outra empresa, e a solução ali para aquele usuário ou para a empresa como um todo não vai ser resolvido naquele instante. Então, saber trabalhar a frustração e saber como lidar com isso é muito importante. Então, você vai ter uma alta volumetria de chamados, então você vai ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo. Você vai ter uma pressão para o atendimento dos chamados. Quanto mais rápido, melhor, todo mundo vai gostar. Por mais que você já atenda instantaneamente, você vai sofrer com alguns usuários que eles não vão gostar. Eles não vão gostar do atendimento, não vão gostar da forma que você agiu, vão achar que você é muito lento e etc e tal. Acontece. Como vai ter usuários que vão compreender muito bem que você precisa abrir um chamado em outro lugar, que você depende de outra pessoa, você depende de uma outra área. Então, existem esses dois, três tipos aí de usuários. A gente pode entrar até num vídeo desse, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários. E você tem que saber lidar com frustração, porque quando você trabalha com suporte, você tem o prazer de você atender o usuário e você resolver o problema. Cada vez que você atende um usuário, resolve o problema dele, recebe às vezes um feedback positivo, poxa, obrigado, olha, putz, me salvou, olha, que legal, tal. Isso acaba trazendo uma satisfação. E quando isso não acontece, a gente depende de outras pessoas, a gente fica frustrado, porque a gente às vezes passa para outra pessoa, né, o nível de criticidade que precisa ser atendido, precisa ser uma coisa rápida, precisa ser uma coisa logo, e isso não acontece na velocidade que a gente quer e a gente acaba se frustrando. Então, tenha em mente que assim, existem problemas e problemas, né? Existem alçadas e alçadas. Então, tem coisas que a gente mesmo consegue resolver sem depender de ninguém. Às vezes a gente tem que fazer um esforcinho a mais, e eu acho que é a diferença do profissional de suporte. É o cara que vai se destacar, é o cara que talvez consiga evoluir mais rapidamente dentro de uma empresa, né? Dentro de uma área de tecnologia, que é aquele cara que entrega um pouquinho a mais. E aí lidar com essa frustração de vez em quando a gente ficar de mãos atadas, fazer o nosso papel de cobrar quem tem que cobrar para a gente resolver o problema do nosso colaborador, e aí sim resolver o problema efetivamente. E aí falando, né, da evolução do analista de suporte, o que você precisa fazer? Primeira das coisas, eu acho que você precisa decidir para onde você quer ir, né? E eu quero dizer isso com o quê? Se você vai para uma analista de infraestrutura, se você vai para sistemas ou se você vai para segurança, né? Isso acho que é muito importante você já começar a ter em mente a partir do momento que você sai ali de suporte júnior, pleno. Quando você estiver chegando no sênior, você já tem que ter uma ideia de onde você quer ir, que eu acho que isso é muito importante, porque aí você começa a forçar seus estudos, o seu foco para aquilo que você quer, né? Então, quando você já é um analista de suporte sênior, por exemplo, dependendo do problema, ele vai cair com você, né? Então as pessoas vão ver você como um líder ou uma pessoa que tem mais conhecimento em determinado assunto, seja ele infraestrutura, seja ele de sistemas ou seja ele de segurança. Então você sabendo para onde você quer ir, eu acho que entra a questão de o que você precisa fazer para você ver uma visibilidade e ter como crescer na carreira. Se você é um analista então de suporte júnior, foque nos estudos, foque no conhecimento, tente adquirir conhecimento não só na prática ali, atendendo chamados e lendo, né, os scripts, mas falando com outras pessoas, montando laboratórios em casa. Tem várias ferramentas que você pode usar para montar um laboratório, entender, simular alguns erros.
Se você já é um analista pleno, você já tem um conhecimento, que você já tem o passo a passo ali na cabeça de resolução da maioria dos problemas, não tenha medo de se jogar em problemas novos, em problemas que ninguém está resolvendo. Eu acho que é importante ter uma outra visão. Então, se você tem a oportunidade de participar, né, de uma discussão, de um brainstorm ou uma sala de guerra que a gente fala, onde está tendo um problema e as pessoas se reúnem para tentar resolver, participe. Eu acho que ali você vai adquirir muito conhecimento. E quando você chegar lá no analista de suporte sênior, você já vai ter uma bagagem muito legal, independente da área que você vai escolher. Eu acho que se você for trabalhar com sistemas, você tem que saber como é que uma máquina trabalha. Se você trabalha com máquina, você tem que saber como um sistema trabalha dentro de um hardware. Se você é de segurança, você tem que entender o que é uma vulnerabilidade física, né? E o que é uma vulnerabilidade num sistema. Então, dependente da área que você for escolher, você já vai ter uma bagagem muito legal. E a partir daí você consegue escolher, né, direcionar mais a sua carreira para onde você quer ir. Vai enfrentar, né, essas dificuldades que a gente falou. Às vezes não é fácil de a gente sair da área de suporte para a área que a gente quer. Às vezes dentro da própria empresa que a gente está não tem essa oportunidade. Não tenha medo de se jogar no mercado, né? O mercado de tecnologia tem crescido cada vez mais. A especialidade é importante no mercado de tecnologia, mas não é o que define, né? Olhando como gestor, né, o que eu posso dizer hoje? As empresas elas estão preocupadas, sim, se o profissional tem uma bagagem técnica. Porém, às vezes é muito mais importante o perfil da pessoa do que a bagagem técnica dela. Por que eu falo isso? Porque hoje as empresas elas tendem a ter uma área de tecnologia mais enxuta, com menos pessoas e trabalhar com mais parceiros, que aí sim são parceiros que têm especialidade, que conhecem sobre determinados assuntos, e o profissional de TI vai fazer a ponte. Então vai ser o cara que vai entender a demanda de dentro da empresa, levar para esses parceiros, trabalhar a demanda ali, tecnicamente, e aí trazer a solução para dentro de casa. Então, ter a bagagem técnica é importante? É porque você vai precisar discutir isso com alguém. Mas o seu perfil de comunicação, de entendimento, de ser uma pessoa clara, de ter responsabilidade, das pessoas confiarem em você, às vezes é mais importante. Então, eu acho que alguns anos atrás, o hard skill, que é essa parte técnica, ela era muito mais importante do que o soft, que é toda essa parte de comunicação e etc. E hoje em dia eu acho que está se invertendo. Então, é um pouco mais pesado para um currículo você ter passado por algumas oportunidades onde você tenha mais bagagem de soft skills, participado de projetos, ter participado de uma implementação de um novo sistema, de ter mudado um processo dentro da companhia, do que somente o hard skill. Eu, como gestor, né, na área de tecnologia, eu sempre prezei para profissionais que já tinham conhecimento tecnológico. Não faz muito sentido na minha cabeça, né? Talvez eu seja de uma outra geração, mas não faz muito sentido a gente ter alguém na nossa equipe que não tem uma bagagem técnica, mas seja muito bom de negociação, que tenha muito controle, que seja uma pessoa muito comunicativa. No final das contas, a gente tem que imaginar assim, eu estou sozinho na área e eu preciso resolver um problema. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento. E aí eu acho que se você passar pela área de suporte, você vai ter esse conhecimento independente da área que você seguir. E aí, para a gente encerrar aqui o vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para a gente seguir essa série aí. A gente vai falar agora dos próximos passos da área de tecnologia, mas basicamente a área de suporte é a área que você entende a tecnologia. Então você vai ter contato tanto com as pessoas quanto a própria tecnologia, vai adquirir a massa muscular, vamos dizer assim, é como se você estivesse fazendo a parte da academia. É ali que você vai estar ganhando a massa de conhecimento técnico, né, do seu dia a dia, o truquezinho, a pegada ali, aquela vírgula diferente, que vai te levar lá na frente, talvez ser um profissional que as pessoas falam, nossa, é um cara que tem muito conhecimento técnico, putz, eu estou tranquilo, eu estou mais sossegado, eu confio no trabalho dele.
Então a área de suporte eu acho que é uma área que todo mundo deveria passar. Eu passei, gostei muito, foi uma época muito boa da minha vida, da minha carreira. Foi onde eu acho que eu adquiri muito conhecimento para chegar onde eu cheguei hoje. Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí no comentário se vocês gostaram. Se vocês querem entrar em algum outro assunto mais específico aí da parte de suporte, a gente pode debater aí sobre sistemas, sobre softwares, sobre o próprio iTunes, né, o framework. A gente pode falar outras vezes. Valeu, pessoal. Até mais.